Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo de número 4. Nós vamos dar continuidade ao que começamos no domingo ali no escolão, quando começamos a falar sobre conselhos para uma vida feliz. Eu vou dar uma pincelada muito rápida do que falamos domingo aqui pela manhã, mas quero convidar você a acompanhar essa jornada que acontecerá em todos os domingos pela manhã no escolão e também todas as quartas-feiras de janeiro, no decorrer de todo esse mês. Provérbios capítulo 4, eu quero ler com você do versículo 25 ao versículo de número 27. Provérbios capítulo 4, do 25 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor: olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, mas afaste os seus pés da maldade. Eu quero deixar esses versículos da palavra de Deus com você nessa noite, momento esse em que nós meditaremos sobre observe por onde você anda. É o segundo conselho dessa série de estudos que estamos fazendo. Domingo pela manhã falamos sobre proteja a sua mente, baseado no versículo que está um pouco acima do versículo da passagem que nós acabamos de ler, que está em Provérbios 4, 23. É um versículo bastante conhecido por muitos, que diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Domingo passado nós falamos de uma forma bem didática, em forma de estudo sobre esse versículo, né? Acima de todas as coisas, acima de todas as necessidades, de todas as demandas que você tem na sua vida, guarde o seu coração. Falamos que o coração aí não está se referindo a sentimentos, está se referindo a pensamentos, está se referindo à sua mente. O hebreu usava a palavra que foi traduzida para a nossa língua como coração, para falar sobre a fonte dos seus pensamentos, a sua mente. Então, quando a Bíblia diz acima de todas as coisas guarde o seu coração, acima de todas as coisas proteja a sua mente, porque dela vai proceder toda a sua vida, porque dela depende toda a sua vida. Depois de Salomão deixar esse conselho, depois deixar um conselho logo seguinte, falando sobre as palavras que devem ser usadas para quem deseja levar uma vida sábia, agora Salomão chega nessa parte final desse capítulo, e lembremos que Salomão está aqui aconselhando como um pai aconselha um filho. Possivelmente estava diante do seu filho e tentando transmitir, já um homem de bastante idade, tentando transmitir para o seu filho, bem mais jovem, tudo aquilo que ele tinha experimentado e acumulado como experiência de vida, agora para o seu filho. Esses conselhos chegam para nós em pleno século 21. E como se fosse, depois de orientar o seu filho sobre a necessidade de proteger a sua mente, agora como se fosse usando uma imagem de um viajante que está viajando pelo mundo afora, Salomão agora se volta e oferece a esse filho algumas instruções práticas que podemos usar nessa viagem chamada vida. E se estamos começando um novo ano, é bem propício também ler esses versículos sábios de Salomão, que nos deixa para a nossa viagem, para a nossa jornada nesse novo ano, algumas instruções sobre como deve ser o nosso andar. A primeira dessas instruções que Salomão passa nesse trecho que nós lemos, diz: olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está bem adiante de você. Salomão agora procura aconselhar e transmitir através de palavras sábias como deve ser a conduta, como deve ser os passos do seu filho, e depois de dizer, olha, proteja a sua mente, porque dela depende toda a sua vida, ele vai falar sobre como deve ser o andar nessa jornada, nessa vida. E ele orienta, e a primeira orientação, a primeira instrução que ele dá sobre esse andar, ele diz:
olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. O que Salomão quer nos transmitir quando ele passa essa mensagem, quando ele passa essa instrução? Salomão está aqui, irmãos e irmãs, nos falando sobre um alvo, sobre um destino, sobre um objetivo. Salomão está falando sobre algo que nós devemos perseguir por toda a nossa vida, o nosso propósito de existência. Um propósito que seja atraente, um objetivo que seja adequado, um destino que seja digno das nossas vidas, da nossa existência, que possa fazer valer a nossa passagem aqui pela terra. Quando Salomão diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, ele está aconselhando a nos mantermos com a mente fixa no caminho em que leva a esse objetivo. Nos mantermos com a mente, com o olhar fixo no destino que nós escolhemos seguir. Nos mantermos com a mente fixa no alvo que nós escolhemos como vida, como existência aqui na terra. Olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. É como se Salomão estivesse chamado seu filho e estivesse dizendo, na vida você vai ter que escolher um objetivo, você vai ter que ter propósitos, você vai ter que ter um destino final. Ao escolher, mantenha o seu olhar firme, mantenha o seu olhar fixo nesse objetivo. Cuidado para que objetivos secundários, nem coisas desse mundo, nem pessoas possam desviar a sua atenção desse objetivo que você tem para a sua vida. Mas pelo contrário, mantenha o seu olhar bem fixo, olhe sempre para frente, o seu destino está adiante, a linha de chegada sempre vai estar à frente dos corredores, o nosso alvo sempre vai estar diante de nós, seus objetivos de vida sempre vão estar diante de você. A instrução de Salomão é, olhe sempre para frente, e mantenha o seu olhar bem fixo no que está adiante disso. Olhe para os seus objetivos. Observe que pode haver ameaças, podem haver barreiras no meio dessa caminhada, no decorrer dessa jornada. E eu creio que Salomão, com seus anos de vida bem vividos, ele estava chamando o seu filho, estava dizendo, olha, eu sei o que é interrupções. Eu sei que na jornada da minha vida, na busca dos meus objetivos, eu tive barreiras, eu tive muitos impedimentos. Mas mantenha o seu olhar fixo para os seus objetivos. Mantenha o seu olhar fixo para o seu destino. Não tire os olhos do seu alvo e prossiga independente das ameaças que você vai encontrar até chegar nesses objetivos. Quais são as ameaças que podem fazer parte dos seus objetivos nesse ano? Quais podem ser os impedimentos que vão estar entre você e os alvos que você estabeleceu para conquistar? Nós podemos fazer aqui abrir um parênteses bem gigantesco, para observar que quando a palavra de Deus nos diz, olhe sempre para frente, mantenha o seu olhar fixo, pegue essa mente que deve estar protegida e mantenha ela fixa no caminho, no alvo, no objetivo, no destino, no propósito que Deus tem para você. Nós podemos parar e refletir sobre o que pode nos impedir de chegar até esses alvos. O que pode nos impedir de alcançar os nossos objetivos. Eu fico imaginando que quando Salomão orientou seu filho sobre essa necessidade de olhar sempre para frente, manter o olhar fixo naquilo que estava diante dele, no destino que ele buscava, no alvo que precisava ser alcançado, Salomão estava falando sobre a necessidade, sobre a ameaça e o cuidado de não olhar muito para trás. Você já percebeu que sempre que você projeta algo na frente na sua vida, sempre nós temos a tendência de olhar um pouquinho para o que já passou? Quando Salomão diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, preste bem atenção, no que está diante de você, Salomão ressalta que o que vale a pena olhar é o que está por vir, e não o que passou.
Eu quero chamar a atenção dos seus pensamentos nessa noite para dizer que uma das ameaças para que nós alcancemos os nossos objetivos, para que você conquiste os seus alvos, é justamente uma atitude retrospectiva. É a retrospecção, é aquela necessidade, aquela vontade de olhar muito para trás. Olhar para trás e pensar nos pecados que cometeu, olhar para trás e se vangloriar das realizações que alcançou, só que ficou para trás, só que já passou. Salomão está nos ensinando que na busca dos nossos alvos, nós devemos olhar para ele que está adiante. Porque se olharmos muito para trás, essa retrospecção pode ser uma barreira em nossas vidas. É importante lembrar que o que passou, passou. É importante lembrar que quando nos prendemos muito no que passou e queremos esticar o pescoço para olhar para os acontecimentos que já passaram pela nossa vida, nós corremos o mesmo risco que correu a mulher de Ló. Deus a livrou. Deus tinha um novo futuro para ela e para a família dela. Mas o que ela escolheu? Olhar para trás. Ela olhou para trás para uma cidade cheia de pecados. Ela olhou para trás porque lá estavam seus amigos. Ela olhou para trás porque lá estava toda uma vida que ela viveu naquela cidade. Ela olhou para trás apesar de toda a malignidade que existia lá. Ela olhou para trás com saudosismo. Quando nós insistimos nessa retrospecção, esse olhar para trás se torna uma barreira para os alvos que nós temos que conquistar à frente. Por isso que Salomão diz, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. A retrospecção é uma ameaça. Olhar muito para trás vai paralisar a sua jornada. Cuidado para que isso não seja uma barreira na sua caminhada nesse novo ano. Há também uma outra ameaça, quando nós tentamos buscar a direção certa que Salomão aqui nos orienta. A ameaça de olhar muito para dentro de nós. A introspecção não é ruim. A introspecção é boa. Pessoas introspectivas, pessoas que olham bastante para dentro de si, são pessoas que pensam, são pessoas que avaliam seus erros, são pessoas que procuram fazer acertos, fazer ajustes nas suas vidas. O problema da introspecção, a introspecção não é de todo ruim. O problema é quando nós mergulhamos nela a tal ponto de buscarmos todo o sofrimento, toda a angústia, todas as experiências traumatizantes, como se fosse alguém que abre um baú velho e começa a pegar de dentro dele roupas que usou há 20, 30 anos atrás e diz, nossa, essa roupa cabia em mim, mas agora não cabe mais. E começa a se lamentar. E começa a encontrar outras coisas, além de roupas, imagens, objetos que não trazem boas recordações. Parece que a semelhança da introspecção negativa é essa. Quando nós deixamos de olhar para o que está adiante e olhamos muito para dentro de nós, nós podemos trazer à tona coisas que não são agradáveis, que nós tenhamos em mente. E quando trazemos à tona essas coisas, o nosso futuro está comprometido. O alvo que está adiante começa a ser trocado pelo o que está por dentro, e não pelo que está adiante. Se olhar para trás é ruim, se olhar muito para dentro também é ruim, nós podemos falar sobre uma terceira ameaça. E por isso o conselho de Salomão de dizer, olhe sempre para frente. É a ameaça de olhar muito para o que está em redor. Olhar muito para trás não faz bem, olhar muito para dentro não faz bem, porque nos impede de olhar para a direção adiante, para a direção certa. E olhar também muito para o que está ao redor pode prejudicar você de caminhar na direção certa. Preste atenção, ele diz, olhe para o que está adiante. Porque se nós ficarmos olhando para o que está ao redor por muito tempo, nós vamos entrar em contato com algumas dificuldades e vamos deixar com que elas tomem uma grandeza muito maior em nossa existência, em nossa vida, de tal maneira que o olhar para frente começa a ficar prejudicado, porque eu estou olhando para ao redor. Olhe sempre para frente.
Não olhe muito para trás, não olhe muito para dentro, mas também não olhe muito para o que está ao redor. Porque ao redor de você tem o seu dia a dia, tem as suas lutas, tem as suas provações, tem as suas batalhas, tem as suas guerras internas. Ao redor também tem as guerras que envolvem outras pessoas. Tem o mal que está nesse mundo. E se você olhar muito para o redor, você vai cair naquela mesma condição em que caiu o apóstolo Pedro. Estava caminhando sobre as águas. Caminhando sobre as águas. Indo em direção a Jesus. Mas de repente ele para de olhar para a direção certa. Ele começa a olhar para a violência das águas, a força das águas. Ele começa a perceber a força dos ventos. E o que acontece? Quando ele deixa de olhar para a direção certa, ele afundou. Você não quer afundar. E por isso você não tem que ficar olhando muito ao redor. Quem olha muito ao redor, para de olhar para a direção certa. Para de olhar para os seus alvos. Para de olhar para Deus. Olhar muito para trás paralisa. Olhar muito para dentro entristece. Olhar muito ao redor nos faz afundar. Quando esse versículo cheio de sabedoria é escrito e chega até nós hoje, ele está nos transmitindo uma grande lição. Não é atrás, não é dentro e não é ao redor que nós devemos olhar. A nossa direção certa está em Cristo. A nossa direção certa está no nosso Criador. Qual é a sua direção? Existe algo que está impedindo você de prosseguir rumo aos seus alvos? Talvez seja porque você está olhando para a direção errada. Salomão nos ensina nesse versículo 25, olhe sempre para frente. Avalie para onde você está olhando. Avalie qual é a direção. Essa é a primeira palavra que nós podemos levar conosco nessa noite. Direção. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo naquilo que está diante de você. Esse versículo se resume numa palavra, direção. Você precisa ter a direção, que não é atrás, não é dentro e não é redor. É a frente. É a frente. É isso que Deus quer de nós. O autor de Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, ele diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Tendo os olhos fitos em Jesus. Por que em Jesus? Porque Jesus, quando veio a esse mundo, ele não olhou para os fariseus, ele não olhou para os escribas, ele não olhou para a religião, ele não olhou para a miséria, apesar de que cuidou de muitos que viviam em plena miséria. Ele não olhou para as enfermidades, embora tenha curado muitos. Ele não olhou para os problemas econômicos, embora tenha falado muito sobre isso. Jesus olhou para a cruz e caminhou rumo ao seu alvo, porque era esse o seu objetivo aqui na terra. Subir na cruz do Calvário para morrer por mim e por você, para que hoje nós tenhamos vida em abundância. Então aprenda com Jesus. Aprenda como deve ser o seu andar aqui na terra. O seu andar deve ser na direção certa. E a direção certa é em Jesus. Avalie a direção que você está vivendo. Avalie se tem algumas coisas ou algumas pessoas que estão impedindo você de ir adiante. E tenha os olhares fitos em Jesus. Tem uma expressão em latim que é óculo in metam. Olho no objetivo. Tenha olho no seu objetivo. Não tire o olho do seu alvo. Não tire o olhar de Jesus Cristo. E assim você pode, com o olho no objetivo, seguir em frente e seguir com Jesus. Amém? Então, primeira palavra desse ano para você, desse versículo, direção. Fale para a pessoa que está perto de você. Você precisa andar na direção certa. Você precisa andar na direção certa. Olhe sempre para frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Você precisa sempre andar
na direção certa. Existe uma segunda instrução que Salomão deixa para o seu filho, nesse trecho lido. A primeira é, ande na direção certa. A palavra direção. Para andar nessa vida precisa ter direção, e a direção correta. Mas ele acrescenta algo mais para o seu filho, que está nos versículos seguintes. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Veja bem por onde você anda, e os seus passos serão seguros. Eu gosto de explorar o texto bíblico. E a expressão que aparece aí na Nova Versão Internacional, que é a versão que eu acabei de ler com vocês, a expressão, como versículo 26, começa com a expressão, veja bem. Essa expressão, veja bem, no texto original, é o verbo ponderar. Ponderar. Pensar a respeito, avaliar, refletir bem, ter uma atitude ponderada sobre o que você está fazendo, por onde você está andando. Mas essa palavra também no hebraico, além do verbo ponderar, ela tem outros dois verbos que podem ser usados, que podem ter uma tradução diferente, que é o verbo pesar ou medir. Quando a Bíblia diz, veja bem, versículo 26, veja bem por onde você anda, Salomão estava usando uma palavra que estava dizendo, onde ele estava dizendo para o seu filho, pondere, ou seja, coloque bem na balança por onde você vai andar. Equilíbrio. Lembre que nós acabamos de falar que no versículo anterior ele disse, veja, escolha a direção certa. Agora ele está ele está dizendo para colocar no outro prato da balança a ponderação. Por onde você anda, tem que estar em equilíbrio com o alvo que você escolheu. Você não pode ter um alvo na sua vida e andar por caminhos que não te tragam o equilíbrio desse alvo que você está procurando. A balança fica desigual. Os pratos não se alinham. Salomão está trazendo uma grande sabedoria para nós, irmãos e irmãs. Que as escolhas, os objetivos, o destino que eu pretendo seguir, tem que estar alinhado, tem que estar balanceado com os caminhos que eu vou escolher. A direção para onde eu vou tem que estar alinhado com as minhas decisões, com as minhas escolhas. É por isso que ele diz, veja bem, pondere, meu filho, por onde você vai andar. Olha, você precisa andar com firmeza, você precisa andar com consistência, mas também você precisa andar com cautela. Você precisa ter cautela sobre os caminhos que você vai escolher. Cuidado, atenção, preste muita atenção nas suas escolhas. Era como se Salomão estivesse dizendo, meu filho, você vai estar numa estrada chamada vida. Mas preste muito bem atenção às placas que vão estar nessa estrada. Sabe quando você está dirigindo aí numa dessas rodovias, e aí aparece aquela placa, pista sinuosa, e você tem que tirar um pouco o pé do acelerador? Quando depois, mais lá na frente, aparece uma placa, curva perigosa, e aí você já coloca o pé em cima do freio, e reduz a velocidade, e vai reduzindo um pouquinho mais. Era essa a ideia que Salomão tinha quando ele escreveu isso para o seu filho. Veja bem por onde você anda, preste atenção, pese, faça a medição adequada, pondere, coloque na balança as suas escolhas durante a jornada da sua vida. O que você está fazendo? Para onde você está indo? Quais as vantagens e desvantagens das suas escolhas? Quais são as dificuldades? Quais são os perigos em escolher esse caminho? São perguntas que você tem que fazer. São ponderações que você deve fazer. Por isso que a palavra no original é ponderar. É colocar na balança. É fazer a medição correta, os cálculos exatos, para ver se as suas escolhas estão alinhadas com os seus objetivos. E para você chegar a uma conclusão sábia, correta, precisa. Esse é o melhor caminho, por aqui é melhor não ir não, com essas pessoas é melhor não me envolver, por esse caminho é muito perigoso. E você saber que escolhas você tem que fazer para a sua vida. Lembre disso, suas escolhas sempre vão ter que estar alinhadas
com seus alvos, com seus objetivos. Não adianta um cristão dizer que segue a Cristo, mas as suas escolhas diariamente estão totalmente em oposição à direção onde Cristo está. Não adianta você estipular alvos para esse ano na sua vida, mas as suas escolhas permanecerem as mesmas dos anos anteriores. Você não vai alcançar seus alvos, você está indo na direção contrária. Por isso é necessário ponderar. Por isso é necessário você colocar na balança. Por isso é necessário você medir bem, fazer os cálculos exatos. É por esse caminho mesmo. É preciso cautela. Lembre-se das placas nas estradas. Lembre-se de ponderar na estrada da sua vida. Quando Salomão diz para o seu filho, veja bem por onde você anda, ele está dizendo, filho, não faça nada precipitadamente. Pense bem. Tenha certeza que os caminhos que você está seguindo te levarão ao destino escolhido. Veja se estão alinhados. Não haja por impulso, mas pratique a ponderação. Essa é a segunda palavra que nós temos. A primeira, direção. E a segunda palavra para você sair daqui nessa noite, ponderação. É interessante observar que, na sequência, por ponderar, Salomão acrescenta, veja bem por onde você anda, os seus passos serão seguros, e não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Eu quero deixar bem claro aqui para todos que isso não se trata de um debate político, de esquerda e de direita, que agora no Brasil está muito em voga. Salomão não estava falando de partidos políticos. Salomão não estava falando, aliás, os brasileiros nem sabem por que o termo direita e esquerda, a maioria nem sabe. Não sabe que isso começou lá na Revolução, pós-Revolução Francesa, dos políticos que sentavam do lado direito do rei e queriam que ele permanecesse com o poder, e dos que sentaram à esquerda porque não queriam sentar junto com esses, e eram opostos ao que pensavam esses, por isso sentaram na esquerda, e ali começou a direita e a esquerda. Você sabia disso? Tenho certeza que sabia. Mas Salomão está dizendo, e o conselho de Deus chega para nós nessa noite dizendo, não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Não é opção partidária, político-partidária. O que Salomão está dizendo para nós, o que a palavra de Deus nos ensina nessa noite, é algo que se repete por várias vezes nas Escrituras Sagradas. Não se desvie nem para a esquerda nem para a direita. Isso traz alguma coisa na sua memória? Deuteronômio 28:14. O Senhor, Moisés diz para o povo, olha, quando vocês chegarem à terra prometida, vocês vão passar por 2 montes, o Ebal e o Gerizim. No Ebal vocês vão falar todas essas maldições se vocês me desobedecerem. E no monte Gerizim, vocês vão declarar todas essas bênçãos, se vocês me obedecerem. E no final da declaração de todas as bênçãos, Deus diz para Moisés falar ao povo de Israel, e diga para o povo que não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Não se desviar da esquerda para a direita, povo de Israel. Mas eu também me lembro dessa expressão em outro lugar. Você lembra também? Moisés morreu. E agora, quem é que está no comando do povo de Israel? Josué. Deus chama Josué para um papo. E que no início é só um monólogo, é só Deus falando para Josué. E prometendo ricas bênçãos, prometendo que assim como ele esteve com Moisés, ele estaria com Josué. E que eles alcançariam a terra prometida através da liderança de Josué. E no final de todo esse discurso, Deus acrescenta a Josué 1:7, o quê? Não te desvie, obedeça todas as palavras do livro desta lei, e não te desvie nem para a esquerda e nem para a direita. O povo de Israel, lá atrás, ele vai dizer, e Josué estava presente, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, e me obedeça. Para Josué ele diz, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Falando de quê? Você vai ser bem sucedido, você vai ser próspero se assim fizer, se não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E agora, no livro de Provérbios, aparece essa mesma expressão. Não se desvie, Salomão dizendo para o seu filho, filho, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda.
É um conselho para uma vida segura. É o que diz o final do verso 26. E os seus passos serão seguros. Quando você pratica a ponderação, evita se desviar para a esquerda ou para a direita, mas seguir na direção certa, tendo como alvo Cristo e os objetivos que Deus tem para a sua vida, você terá uma vida segura. Você terá uma vida segura. É isso que Salomão está dizendo para o seu filho. Princípios, obediência, prosperidade como resultado de ponderar e escolher os caminhos certos, vida de integridade. É isso que Salomão está dizendo para o seu filho. Olha, filho, vai aparecer muitas coisas aqui no caminho que você escolher. Na estrada vai aparecer várias entradinhas, várias saídas, vários atalhos. Você vai poder ser tentado a entrar neles. Mas não se desvia, Salomão. Não se desvia, filho, dizia Salomão. Não entra nesses atalhos. Não vai por essas saídas. A direção certa é a direção que foi ponderada. É a direção que você mediu, que você traçou a rota, que é aquilo que Deus quer para você. Não se desvie nem para a direita, pela esquerda. Viva uma vida íntegra. E você será bem-sucedido. Os seus passos serão seguros. Eu gosto muito de história, muitos fatos históricos eu acompanho pela internet. E um dia desse eu tive contato com um que eu achei muito interessante. Falando sobre a muralha da China. Já ouviram falar? Aquela muralha gigantesca. Quando foi construída a muralha da China, os chineses pensavam o seguinte: eles tinham tanto medo dos inimigos, que eles disseram assim: nós precisamos construir uma muralha ao redor de toda a nossa região, que seja bem alta e que seja bem larga, para que ninguém consiga pular sobre ela e que ninguém consiga ultrapassá-la. Então construíram uma muralha que ela é bem larga e muito alta. Só que o que talvez você não saiba é que nos 100 primeiros anos, depois que a muralha da China foi construída, a China foi invadida 3 vezes. Uma média de a cada 30 anos, algum povo inimigo invadia a China. Ué, mas a muralha foi construída. A muralha que ninguém conseguia saltar sobre ela e que ninguém conseguia fazer um buraco e ultrapassá-la, foi a muralha da cidade que foi invadida 3 vezes em 100 anos. E qual era a explicação para isso? Não precisava muralha alta e nem muralha larga. Bastava que o porteiro que estivesse à porta da cidade aceitasse ser subornado pelo exército inimigo. E na calada da noite, ele permitia que os inimigos entrassem. E assim a China foi invadida 3 vezes em 100 anos. Nos 100 primeiros anos que a muralha foi construída. E os historiadores acrescentam o seguinte: enquanto os chineses estavam tão preocupados e confiando tanto em muralha alta e muralha larga, eles esqueceram de praticar a integridade e ensinar isso para os seus filhos. Em 100 anos as pessoas se corromperam e bastava que alguém oferecesse uma boa quantia e as portas da cidade se abriam. Salomão está dizendo para o seu filho: pondere, viva uma vida de princípios, não de circunstâncias, não escolha atalhos. Porque se você andar na direção que Deus tem proposto para você, você viverá uma vida segura. Você vive por princípios ou você vive por circunstâncias? Você faz uso de atalhos? Você tem se deixado levar por distrações, por objetivos secundários que volta e meia aparecem na sua mente e que desviam você da direção do alvo estabelecido? Salomão nos passa um grande ensinamento nessa noite. Pondere sobre as suas escolhas. O seu destino tem que estar aliado com as suas escolhas. Pondere. Direção e ponderação precisam fazer parte da sua vida. Não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. E se você se desviou, é hora de voltar para a direção certa e andar na direção que Jesus propôs para você.
que Ele quer que você chegue lá em segurança. Eu quero concluir as minhas palavras. E quero concluir baseado nisso que nós acabamos de ler, desses 3 versículos de Provérbios, que Deus tem um destino para você. Deus tem um propósito para a sua vida. E você pode escolher objetivos para a sua existência. Deus nos deu essa capacidade de fazer escolhas. Mas, para que isso aconteça, é necessário, como nós começamos a falar no início da semana, é necessário que a sua mente esteja protegida. Você é o guardião da sua mente. Você é que vai dizer o que tem que entrar e o que não deve permanecer na sua mente. Não são as pessoas ao seu redor. Não é a conjuntura do país que tem que dizer o que vai permear a sua mente. Você é o guardião da sua mente. E ao ter sua mente protegida, você pode dar os outros passos, que é sobre como vai ser a sua caminhada nesta vida. E a semelhança de Salomão, que há muitos séculos atrás chamou o seu filho e disse: filho, vamos ter uma conversa aqui. Eu quero falar com você sobre 2 coisas, direção e ponderação. Você precisa escolher a direção certa e você precisa ponderar, observar bem as suas escolhas. A semelhança do que aconteceu há séculos atrás, eu creio que Deus hoje está falando conosco. Da mesma forma, em pleno século 21, como um filho, como um pai que ama os seus filhos e filhas, Ele hoje está dizendo para você: a gente precisa ter uma conversa sobre destino. Porque eu tenho um propósito para a sua vida. E eu gostaria que você escolhesse a direção certa para alcançar esse alvo. Eu não quero que você se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero que você siga rumo ao alvo, com os olhos fitos em Jesus, o autor e o consumador da sua fé. É isso que Deus está nos falando nessa noite como um pai. Eu creio que Deus está dizendo: proteja a sua mente. E olha, escolha a direção certa. Não escolha atalhos. Mantenha o seu olhar fixo. E como um bom pai, Ele está nos aconselhando também: pondere sobre as suas escolhas. Não faça mais escolhas precipitadas. Não faça mais escolhas absurdas. Não faça mais escolhas sem botar na balança, sem pesar, para ver se tudo está bem alinhado. Sua vida não pode ser uma vida de inconformidades, mas precisa ser uma vida onde as suas atitudes estejam alinhadas com o propósito de Deus para você. É isso que Deus nos aconselha. E assim, nada nem ninguém vai nos impedir de alcançar esse destino que Deus preparou para nós. E que esse destino seja uma realidade para a sua vida. Mas 2 palavras são necessárias: direção e ponderação. Direção certa, com a ponderação correta, vai te levar a alcançar os objetivos de Deus. E que assim seja na sua vida. Amém?